Três notícias do Fluminense nesse vídeo aqui, torcedor tricolor, e uma delas eu considero muito boa, eu considero ótima. Vamos falar aqui sobre jogador da base do Fluminense atraindo interesse estrangeiro, tem jogador do Flu que está afastado há algum tempo do elenco com julgamento marcado, a gente vai trazer essa informação completa, além de, é claro, atualizar você da situação do John Arias, o nosso colombiano que saiu machucado no jogo contra o Vasco. Combinado? Então, desde já, te convido a assistir esse vídeo até o final para ficar por dentro de tudo que está acontecendo com o nosso tricolor e deixar o joinha. Aqui embaixo do vídeo tem o botãozinho do joia. Se você puder clicar aí de maneira grátis, rapidinho, você ajuda demais o nosso trabalho por aqui no YouTube. Combinado? Então eu quero começar esse vídeo falando desse jogador que está afastado há um tempo do Fluminense, que é o zagueiro Manuel. A gente sabe que o Manuel está um tempinho sem jogar pelo Flu, né? Ele testou positivo para doping na substância ostarina no jogo contra o River Plate, lá em maio, aquele 5-1 do Fluminense, lembra? Pois é. E aí, em junho, ele ficou afastado, né? Saiu esse anúncio de que ele tinha testado positivo e desde então ele está suspenso preventivamente. De lá para cá, teve duas audiências preliminares para julgar a situação do atleta e elas foram adiadas, né? O Manuel fez uma contraprova do exame que testou positivo e ela não tinha ficado pronta a tempo dessas duas audiências preliminares, né? Então, o jogador está com essa situação indefinida, né? Vale lembrar que, enquanto ele está suspenso preventivamente, ele não pode sequer treinar com o elenco do Fluminense. Então, nem lá no CT ele está indo, ele não pode treinar com a equipe. A informação que tem é que ele está de maneira particular com o personal trainer, mantendo a forma, enquanto a sua situação não é resolvida. Mas agora temos data marcada desse julgamento, tá? Manuel tem data marcada do julgamento, será na próxima sexta-feira, dia 22 de setembro, e aí o Manuel vai ser julgado para tentar resolver essa situação, né? Porque é muito ruim, tanto para o atleta quanto para o Fluminense, essa indefinição. Ele ainda é jogador do Fluminense, mas a gente não pode contar com ele, né? Então fica muito ruim da gente entender, se planejar, pensando ali no ano, mas agora já tem esse julgamento marcado para o próximo dia 22. É importante frisar, né, que o Fluminense disponibilizou os seus advogados para o Manuel, mas o Manuel optou por contratar advogados próprios, né? Tá pagando ali do próprio bolso dele, os advogados dele, para defenderem ele nesse caso, né? Nesse julgamento. E é importante frisar, né, que o Manuel, nesse período inteiro aí, tem se declarado inocente, disse que não é culpado pelo uso dessa substância, né? Que ele disse que não usou. E aí vamos ver o que vai acontecer, torcer, né, para o jogador ser absolvido, para o jogador ser liberado, para poder voltar a atuar pelo Fluminense. Já está há muito tempo parado, é um jogador de mais de 30 anos, isso pode prejudicar demais a carreira dele, né? Não só para esse ano, né? Mas para o segmento dela, para os próximos anos, é muito tempo parado, torcer para que se resolva o mais rápido possível e o Manuel possa voltar a campo pelo Fluminense, porque era um jogador que agrega muito, principalmente no jogo contra o Vasco, cara, comentei com alguns amigos lá no Engenhão, que o Manuel fazia falta, né? Fluminense na bola aérea, ofensiva principalmente, o Manuel ajudava demais, né? Então, senti falta dele nesse jogo lá no Engenhão. Também tem aquela coisa afetiva, né? Ano passado contra o Botafogo, lá ele meteu um golaço, se vocês lembram, 1-0 o Fluminense contra o Botafogo, um golaço do Manuel. Enfim, achei que fez falta, é um jogador que eu gosto e está afastado do Fluminense, agora com o julgamento marcado para o próximo dia 22 de setembro. Vamos torcer para ele ser absolvido. A próxima informação que eu quero trazer aqui é porque tem jogador do Fluminense, tem promessa tricolor, tem joia tricolor na mira de clube europeu. Essa informação é do IG Esportes e dá conta de que o Isaac, atacante do Sub-20 tricolor, está na mira do Feyenoord, da Holanda. Pois é, meus amigos e minhas amigas, o Isaac tem jogado muita bola na Copa do Brasil Sub-20, ele já tem 4 gols e 2 assistências na competição, né? Tem jogado muito, aquela equipe tá encantando, o Arthurzinho tá jogando muita bola, o Cauã Elias tá metendo muito gol e o Isaac também tá jogando muito bem. E agora a informação do IG Esportes dá conta de que o Feyenoord tá de olho no desenvolvimento do jogador para, quem sabe, né, investir e levá-lo para lá. Vale lembrar que o Isaac, pelo profissional do Fluminense, já fez 9 jogos nessa temporada, né? Vira e mexe, ele aparece ali no banco e ganha alguns minutos, mas ainda não se firmou na equipe de cima, né? Eu mesmo já falei em vários momentos aqui no canal que eu acho que ele parece não estar pronto fisicamente ainda. Um jogador que tecnicamente é muito bom, mas eu percebo que ele sente fisicamente quando atua no profissional. Mas é um jogador de muito potencial, né? Fez uma copinha interessante no começo do ano. Ele é daqueles projetos de captação do Fluminense, né? Ele começou lá no River do Piauí e aí veio para o Fluminense nas categorias de base, já está aqui há um tempinho
e está conseguindo esse destaque agora, o Feyenoord da Holanda de olho no atleta. Isso não significa, tá, que ele vai ser vendido, que vai haver alguma proposta ou algo do tipo, mas o IG Sports está essa informação de que os caras estão de olho. Estão monitorando a situação do Isaac, assim como vários outros clubes monitoram a situação de vários jogadores da base do Fluminense, né? A gente sabe que Xerém é muito benquista no mercado, o Fluminense forma grandes jogadores, todos os anos a gente negocia algum jogador de futebol europeu e cada vez mais esses times olham para nós e olham para principalmente nossa categoria de base, buscando essas joias, buscando essas promessas aqui, cada vez mais cedo, que eles gostam de levar cedo para lá, para tentar lapidar o jogador da maneira deles. Fato é que o Isaac está atraindo esse interesse do Feyenoord, e aí vamos ver qual vai ser a postura do Fluminense, né? Caso haja um interesse mais vertical ali do clube holandês no jogador, né? Se o Fluminense vai pensar em uma negociação ou não. Repito, eu achei que em 2023 o Isaac ainda não está muito pronto para essa equipe profissional do Fluminense, mas é um jogador que tecnicamente demonstra ter muito potencial. Então, fazer um trabalho específico com ele, visando ele 2024, para ele começar a ganhar algumas chances, é um atacante de lado, uma posição que hoje no elenco do Fluminense a gente tem pouco. A gente tem o Keno, que é o titular, que vai muito bem, mas nas características dele eu acho que faz falta. Acho que a gente não tem outro jogador, tem o Johnny Gonzalez, mas não me agrada. O John Arias também faz outra característica, é titular junto com o Keno, enfim, precisaria de um jogador nessa função mesmo, poderia ser um desenvolvimento do Isaac para a gente tentar vê-lo aí para 2024 no profissional tricolor. Vamos ver agora com o clube europeu de olho nele, o que o Fluminense vai fazer, né? Às vezes isso aí pode ser um combustível para o Fluminense aproveitar mais o jogador, fazer um trabalho especial. Opa, estão interessados, a gente pode fazer uma grana aqui, infelizmente. Sabe que o Fluminense é um clube vendedor, tá certo, galera? A última notícia que eu quero trazer nesse vídeo aqui, para mim, é ótima, tá? Eu considero essa notícia como ótima e eu explico para vocês, tá? Situação do John Arias. O Vitor Lessa, jornalista da Rádio Globo CBN, trouxe na tarde dessa segunda-feira que o John Arias teve uma lesão, uma entorse de grau 1 no tornozelo, fez o exame, né? Exames médicos detectaram que essa entorse foi de grau 1, que é um grau leve, e então o John Arias vai ficar pouco tempo de fora. Segundo a informação do Vitor Lessa, o procedimento padrão em entorses de grau 1 no tornozelo é que o jogador fique em tratamento e em cerca de uma semana já volte a atuar. Portanto, o John Arias poderia atuar contra o Internacional, né? A partida contra o Inter é daqui a 10 dias, então haveria tempo suficiente do jogador se recuperar e voltar. Mas, claro, né, é importante sempre a gente reforçar e frisar que esse retorno, né, é individual de cada jogador. Tem jogador que se recupera mais rápido, tem jogador que se recupera mais devagar. Eu, particularmente, do que eu conheço do John Arias, que a gente vê ele aqui no Fluminense, colocaria ele no grupo da galera que se recupera mais rápido, tá? É um jogador que não costuma sofrer muito com lesões, é muito forte fisicamente, então eu vejo com muito otimismo essa notícia trazida pelo Vitor Lessa e confirmada pelo Fluminense, né? Minutos antes aqui de eu começar a gravar esse vídeo, o Fluminense postou no seu Twitter falando, né, que o John Arias teve uma entorse no tornozelo leve, tá? O Fluminense não falou nada de jogo contra o Inter, não falou de prazo de recuperação, mas confirmou que o John Arias teve uma entorse leve no tornozelo, que já estava em tratamento no departamento médico tricolor. E aí, por que eu acho essa notícia ótima, meus amigos e minhas amigas? Não é porque eu quero o John Arias fora, pelo contrário. É porque, assim, eu não sei qual foi a sensação de vocês, mas quando eu tava no Engenhão, eu vi o John Arias no chão e saindo substituído, eu falei, ferrou. Ferrou, para mim, é o principal jogador do Fluminense. Faria muita falta numa semifinal contra o Inter, caso não pudesse jogar. Então, do cenário ali, acho que para a notícia ser perfeita, só se saísse, olha, não tem lesão nenhuma, foi só um susto mesmo ali na hora, o John Arias está inteirinho. Isso aí era muito difícil de acontecer, até porque ele foi substituído. Então, cara, uma lesão de grau 1 é a coisa mais simples que poderia acontecer. Então, perfeito, assim, não foi ligamento, não foi nada mais grave ali, é uma entorse de grau 1, 7 dias mais ou menos ali para ele retornar. Então, claro, não joga contra o Cruzeiro quarta-feira, mas sinceramente eu nem esperava isso. Né? Mesmo que ele tivesse em condições, eu falaria, pô, poupa o John Arias aí pra gente não ter nenhum estresse, nenhuma dor de cabeça. Deixa ele poupado, quietinho, para ele poder jogar lá contra o Inter. Mas uma lesão de grau 1, cara, para mim é um dos melhores cenários possíveis nessa situação do jogador que, repito, para mim é o principal jogador do Fluminense, né? Vem jogando muito bem. Eu vi muita gente falando que achou que ele não foi bem contra o Olímpia, eu discordo, não achei ele mal no jogo. É o motorzinho tricolor, nosso principal jogador de criação, principalmente agora que o Paulo Henrique Ganso tá fora, né? Não jogou contra o Vasco, não jogou contra o Fortaleza, a gente não sabe muito bem como é que tá a situação do Paulo Henrique Ganso. O John Arias cada vez mais importante no time do Fluminense. Felizmente, né, dos males o menor. A lesão é grau 1, noticiada pelo Vitor Lessa e confirmada pelo Fluminense. O jogador tende a conseguir atuar contra o Internacional na semifinal
da Copa Libertadores da América, meus amigos e minhas amigas. Eu quero saber de você que está me assistindo, está confiante para essa semifinal da Libertadores? Acha que o Fluminense pode passar? E aí, o jogo de quarta, cara? Você vai para Maracanã? Tem Fluminense e Cruzeiro quarta-feira. O que você está achando? Deixa nos comentários aí para a gente trocar aquela ideia, combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!